Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Física com Krause. E hoje eu vou fazer com vocês aqui um resumo, né? O pessoal que está estudando aí eletrostática, né? Iniciando a eletrostática, provavelmente no terceiro ano do ensino médio. Né? Então vou fazer aí um resumo sobre os principais conceitos, né? Sobre os principais eventos, fenômenos, processos de eletrização, né? Cálculo da força elétrica, do campo elétrico, do potencial elétrico, né, da energia potencial, vamos determinar o trabalho da força elétrica. Então, a partir desse momento, a gente começa a fazer um estudo aí, né? Lembrando que, para que nós possamos entender, né, o funcionamento, é bom sempre você saber como é que funciona a estrutura atômica, né? Considera-se aí um núcleo carregado positivamente, com prótons e nêutrons, e orbitando esse núcleo nós temos na eletrosfera, então, elétrons, né, que estão orbitando com carga negativa. Né? Então, elétrons com carga negativa, o núcleo com prótons que possuem cargas positivas, né, carga positiva, e os nêutrons que possuem carga nula. Ok? Então, vamos, a partir daí, começar a fazer essa análise aí, né, no que se refere aí à disciplina de física. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Então, a primeira coisa importante, né, que nós vamos analisar aí é que a carga elétrica ela é uma propriedade fundamental da matéria. Assim como você viu no primeiro ano que a massa era uma propriedade fundamental da matéria, ou seja, todo corpo que existe tem massa, assim como a carga também é uma propriedade fundamental, porque todo corpo que existe também tem carga elétrica. Tá? Essa carga ela pode ser quantizada, aliás, ela é quantizada a partir do momento que você tem um corpo, né, que está carregado positivamente ou negativamente, você é capaz de quantificar, né, a carga desse corpo. E como é que a gente faz essa quantização? Nós determinamos que a quantidade de carga corresponde a mais ou menos o número de cargas vezes a carga elementar. Essa carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. É um valor constante. Né? Então, o valor da carga do elétron, que é igual ao valor da carga do próton, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Beleza? E esse N aqui, então, corresponde ao número de elétrons que você vai retirar de um corpo ou você vai fornecer ao corpo. Então, lembre-se que nós vamos estar sempre falando de elétrons, não vamos falar de prótons. Vamos falar de elétrons. Por que não se fala do próton? Porque o próton está preso no núcleo. Tá? Então o elétron é mais fácil você retirar elétrons de uma determinada estrutura e fornecer elétrons também a essa estrutura. Então sempre que você retirar elétrons, né, sempre que você tiver elétrons retirados, o corpo vai ficar com uma carga positiva. Né? Então você retirou elétrons, então ficou agora somente com carga positiva. E quando você fornece elétrons, então você passa a ter um corpo com carga negativa. Tá? Então fique bastante atento aí na construção do texto, né? Porque ele vai dizer para você, né? De um determinado corpo foram retirados tantos elétrons, opa, carga positiva. Num determinado corpo foram fornecidos tantos elétrons, opa, carga negativa. Então, retirou elétron, carga positiva, forneceu elétron, carga negativa. Tá? Unidade de medida é o coulomb. Então, em homenagem, né, ao engenheiro francês Charles Augustin Coulomb, então a unidade de medida de carga elétrica é o coulomb. Fique atento, né, com os prefixos matemáticos. Então repare aí que nós temos uma aula aí no nosso canal somente sobre prefixos matemáticos, mili, micro, nano, né? Então praticamente são esses prefixos utilizados aí no estudo da eletrostática. Então milicoulomb, 10 a menos 3 coulombs, né? Microcoulomb, 10 a menos 6 coulombs, nanocoulomb, 10 a menos 9 coulombs, ok? Então, fique bastante atento aí, mili, micro e nanocoulomb. O que a gente estuda também? Estudamos também os processos de eletrização. A princípio, na natureza, os corpos se encontram neutros, né? Então, você tem um corpo neutro na natureza. E aí, a partir de um determinado momento, existe a possibilidade de nós podermos eletrizar esse corpo, né? Ou os corpos. E aí, quais seriam os procedimentos, né, para que você possa fazer com que um corpo neutro fique eletrizado? Então, existem 3 métodos. Processo de eletrização por atrito, processo de eletrização por contato e o processo de eletrização por indução. No caso do processo de eletrização por atrito, você tem inicialmente 2 corpos neutros,
a partir do momento que você esfrega um corpo no outro, atrita um corpo ao outro, elétrons vão ser transferidos de um deles para o outro corpo. Esse corpo que transferiu os elétrons fica com carga positiva e aquele corpo que recebeu os elétrons vai ficar com carga negativa. O que nos mostra que no final do processo, né, esses corpos estarão com cargas de sinais diferentes e tenderão a se atrair. Tá? Então, né, os corpos ficam com cargas de sinais opostos, então no processo de eletrização por atrito. No caso do contato, o que acontece? Nós temos um corpo eletrizado e um corpo neutro. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o corpo eletrizado, vai tocar no corpo neutro e aí vai haver uma transferência de cargas. Né? E se esses corpos forem iguais em dimensão e tudo mais, você vai ter uma distribuição justa de cargas, que termina, vamos dizer assim, confirmando, né, o princípio da conservação das cargas. Então, a quantidade de carga que você tem antes de realizar o processo de eletrização por contato vai ser igual à quantidade de carga de depois do processo de eletrização por contato. Por exemplo, tem um corpo que tem 5 coulombs e o outro está neutro. Então, na hora que eu tocar um com o outro, o que vai acontecer? A soma 5 com 0 e divide por 2, que são 2 corpos. Então, você vai ter 5 meios de coulomb para um corpo e 5 meios de coulomb para outro corpo. Se forem 3 corpos, por exemplo, agora 6 coulombs e tocam 3 corpos simultaneamente, então o que você vai ter? Toca os 3, então 6 mais 0 mais 0, então um carregado e os outros 2 neutros. O que você tem? 6 mais 0 mais 0 dá 6. Quando você tocar esse 6 por 3 corpos, 6 dividido por 3, 2. Então cada um passa a ter 2 coulombs de carga, certo? Então assim, não é nada difícil, sempre lembrando que você divide pelo número de corpos que estão tocando simultaneamente. Se forem 2, vai fazendo o processo 2 a 2 separadamente, muitas vezes você coloca no exercício, né? O corpo A toca com o corpo B, depois o corpo A toca com o corpo C, depois o corpo A toca com o corpo D. Então você 2 a 2, soma, divide por 2, soma, divide por 2. Para você garantir que seu resultado está certo, o que você faz? Soma no início do processo qual é a quantidade de carga que cada corpo tem e depois no final do processo soma de novo a quantidade de carga que cada corpo ficou. Se der o mesmo resultado, você acertou, beleza? Então os corpos ficam com cargas de sinais iguais. E tendência, né? Se eles ficam com sinais iguais, a tendência deles é se repelirem. No último processo de eletrização por indução, então você precisa ter um indutor e um induzido. Tá? Então, ou seja, o indutor é aquele corpo que vem carregado, o induzido é aquele corpo que está neutro. Só que o induzido precisa estar em contato com o solo. Né? Esse contato é feito através de um fio terra. Então, o que você faz? Você aproxima o indutor do induzido sem tocar, tá? Você faz a ligação terra, aproxima o corpo. O que vai acontecer? Se você vier com o induzido, por exemplo, carregado positivamente, elétrons vão subir da Terra e vão para o indutor carregado positivamente, elétrons vão subir pela Terra, né, no induzido, e aí o que vai acontecer? Esse induzido vai ficar carregado negativamente. O que você faz? Desliga o terra e ele permanece com as cargas negativas. Então, no processo da eletrização por indução, os corpos ficam com cargas de sinais opostos e tendem a se atrair. Então, repara, vamos fazer mais uma vez. Esse aqui é o indutor e o outro corpo neutro é o induzido. Então, vamos pegar um indutor agora carregado negativamente. Então, esse indutor está negativo. O corpo aqui ele está neutro. O que eu vou fazer? Ligo o terra no corpo neutro. E aí, o que eu faço? Eu aproximo o indutor do induzido. Lembra, o indutor está negativo. O que vai acontecer? Elétrons que estão nesse induzido vão descer pelo fio terra. Desce pelo fio terra. Se os elétrons descem, o que vai acontecer? Esse corpo vai ficar carregado positivamente. Você vai lá, desliga o terra, esse corpo ficou com carga positiva e o teu indutor continua com as suas cargas negativas. Certo? Então, no processo da eletrização por indução, os corpos ficam com sinais opostos e tendem a se atrair. E lembre-se que você precisa ter a ligação terra para poder fazer o processo da eletrização acontecer. Certo? Então tá aqui, né? Então necessita do fio terra, então vai ser esse símbolo aqui, ó, né? Um tracinho assim com os tracinhos diminuindo, né? E não há contato entre o indutor e o induzido, né? Entre o indutor e o induzido você não toca, você só aproxima. E a eletrização só vai ocorrer a partir do momento que você fizer a ligação com o terra, certo? Bom, depois, né, nós começamos
a trabalhar a lei de Coulomb, né? Então a lei de Coulomb nos mostra, por exemplo, uma força de interação entre dois corpos, né? Dois corpos eletrizados, então você tem que ter dois corpos carregados, né? Para que você verifique a ação da força coulombiana, e o cálculo é feito, né? Constante eletrostática vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Né? A força é uma grandeza vetorial, então, ou seja, a direção da força atua, né, na reta que une os dois corpos eletrizados. Então, se você tem dois corpos aqui carregados positivamente, né, então a força de repulsão, negativamente, força de repulsão. Dois corpos com sinais opostos, uma força de atração, sempre nessa reta que une, né, os dois corpos eletrizados. Lembrando que se você estiver no vácuo, constante eletrostática no vácuo, né, 9 vezes 10 dá 9, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Então a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Falamos também de campo elétrico, né? Então, ou seja, o que é o campo? Né? Então, até comentamos que a gente vai fazer um estudo de 3 tipos de campo durante o período que vocês estiverem estudando no ensino médio. O campo gravitacional, o campo elétrico e o campo magnético. Então, o campo é uma região na qual você coloca um corpo de prova e percebe que ele fica submetido à ação de uma força. Né? Então, no caso do campo gravitacional, você pega um corpo massivo, né, abandona ele numa região que você acredita que tem um campo gravitacional e você vai perceber que ele vai se movimentar. No caso, por exemplo, né, pega uma caneta, será que tem um campo gravitacional em torno de mim? Eu solto e ela cai. Então significa que existe um campo atuando, né, nessa região porque puxou a canetinha aqui para baixo. Né? No caso da força elétrica, mesma coisa. Do campo elétrico, mesma coisa. O que eu faço? Eu pego uma carguinha de prova e coloco numa determinada região. Se eu quero saber que se nessa região existe um campo elétrico, o que vai acontecer? Uma força elétrica vai agir sobre essa carga de prova. Então, é o que nós temos aqui. Tá? Então, o campo elétrico corresponde a uma força elétrica que age sobre uma carga de prova. Lembrando, né, que se você tiver uma carga pontual, então se você sabe que é a força elétrica sobre a carga de prova, você substitui, né, a lei de Coulomb aqui no lugar da força, e aí você vai ter o campo criado por uma carga pontual. Então, agora o Kq sobre D2 corresponde ao quê? Corresponde ao campo criado por um corpo eletrizado. Tá? Então, Kq sobre D2. E aí você vai tirar algumas conclusões. Por exemplo, o campo elétrico interno de uma determinada superfície é sempre nulo. Então, ou seja, a carga sempre se distribui pela superfície do corpo. Dentro da superfície, o campo elétrico sempre vale zero. Lembre-se de dar uma lida sempre, né, sobre a gaiola de Faraday. Quem vai fazer aí vestibular, quem vai fazer o Enem, quem vai fazer uma prova sobre eletrostática, lembre-se de estudar um pouco, né, e ver as curiosidades sobre a gaiola de Faraday. Muito bem. Se você tem uma carga carregada positivamente, as linhas de campo são linhas divergentes, né, são linhas que saem do corpo positivo. E se você tem uma carga, né, carregada negativamente, as linhas de campo são linhas que chegam nesse corpo. Né? Então, há uma convergência no caso. Então, cargas positivas, linhas divergentes, cargas negativas, linhas convergentes. E dentro do corpo eletrizado, o campo elétrico vale zero. Bom, depois nós temos aí o potencial elétrico. Né? Então, o potencial elétrico associado ao campo e a distância que separa, por exemplo, duas placas eletrizadas, observa, né? Nós temos uma placa carregada positivamente, uma placa carregada negativamente, uma distância entre elas. Nós vamos abandonar uma carguinha nessa região e essa carguinha vai ficar submetida à ação de uma força porque aqui existe um campo elétrico. E aí essa carguinha ela vai ter um movimento, né? Então ela vai entrar em movimento aí pela ação da força. E esse movimento aí você faz aquele estudo da cinemática. Então primeiro você faz o estudo da força resultante para encontrar aceleração, e depois você pode utilizar as equações da cinemática para encontrar a velocidade, para achar a distância, para achar o tempo, etc. Então, por exemplo, né, então mostrei aqui, ó, a força elétrica é a força resultante, então carga vezes campo é m vezes a. Então, a aceleração é a carga vezes o campo dividido pela massa. O que acontece? Você lembra da cinemática que a velocidade é a aceleração vezes o tempo. Então, se você quer saber qual é a velocidade que essa partícula eletrizada vai se chocar, por exemplo, contra outra placa, o que você vai ter? Você vai ter a carga vezes o campo, vezes o tempo, dividido pela massa. E se você usar a equação de Torricelli, lembra, né? V ao quadrado mais 2AD, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Lembrando que o V0 pode ser zero, porque se você abandonar a carga, a velocidade inicial é zero. Então você vai ter que V ao quadrado é igual a 2AD, ou V igual a raiz de 2AD. E aí o que acontece? Né? 2
o QE sobre M é o A, vezes D. Então, 2QED sobre M. O que acontece? Quando a gente pega um corpo eletrizado, né, então você pode calcular também o potencial numa esfera. Então, o potencial na esfera. Lembra que do centro da esfera até a superfície da esfera, o potencial é constante. E você calcula como sendo KQ sobre R. Né? Então, ou seja, para qualquer ponto interno ou da superfície da esfera, você calcula o potencial como sendo KQ sobre R. O que você vai fazer? Você vai pegar agora e vai calcular o potencial externo. Quando você quer calcular o potencial externo, você determina a distância desse ponto à esfera, o centro da esfera. Então você tem como sendo KQ sobre D. E para calcular a energia, né, então lembra que o potencial corresponde a uma quantidade de energia, né, transportada pela carga. Né, então, ou seja, você tem que a energia então vai ser o quê? KQ Q sobre D. Né, então você tem isso como energia potencial. Ou trabalho, né? Você tem um trabalho aí quando você anda de um ponto de potencial para outro, então o trabalho é igual a Q vezes ΔV, ou seja, a diferença de potencial entre os dois pontos. Tomando cuidado, que se você tiver, por exemplo, numa superfície equipotencial, o trabalho é zero. Né? O movimento da carga numa superfície equipotencial, o trabalho é zero, porque está sempre dentro do mesmo potencial. Né? Lembra também que as linhas de potencial são sempre perpendiculares ou ortogonais às linhas de campo elétrico, isso é importante você saber. Né? Então são características aí importantes, né, que é sempre interessante você estar atento, né, quando você está estudando eletrostática. Não é somente cálculo, né, tem muito conceito para você dar uma lida, mas aqui a gente quis, né, mais ou menos trabalhar um resumo, né, sobre o que está sendo iniciado aí em eletrostática para que você possa dar continuidade depois, né, acompanhando com que o livro, o módulo, o material que você utiliza para poder clarear um pouco mais as suas ideias. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Valeu pela atenção. Até a próxima e bom estudo para vocês. Até mais.